Sabe aquela relação meio de amor e ódio entre o mercado e o governo? Pois é uma dança constante e uma que mexe com o nosso dia a dia, do preço do cafezinho até a taxa de juros do financiamento da casa. Hoje a gente vai desvendar exatamente como essa dinâmica funciona e por que ela é tão, mas tão crucial para a economia de qualquer país. Vamos nessa! Então, o ponto de partida é esse. A gente ouve muito falar da tal mão invisível do Adam Smith, não é? A ideia de que o mercado por si só se ajusta, se regula, é uma teoria linda, super elegante. Mas e quando essa mão falha? Sabe? Quando em vez de guiar tudo direitinho, ela simplesmente deixa a bola cair. É exatamente essa falha que a gente vai investigar agora. Pensa assim. De um lado, a gente tem o mercado ideal, aquele dos livros de economia, sabe? Perfeito, tudo se encaixando, se autorregulando. Lindo. Do outro lado, a gente tem o mundo real. Uma economia global, superconectada, cheia de imperfeições, de falhas, de imprevistos. É justamente nesse abismo entre a teoria e a realidade que a gente começa a ver a necessidade de alguém intervir. Ok, então vamos mergulhar nessas tais rachaduras do sistema. Porque a verdade é a seguinte, se a gente deixar o mercado totalmente por conta própria, ele nem sempre vai distribuir os recursos da melhor maneira possível para todo mundo. E quando isso acontece, quando a coisa não funciona como deveria, os economistas dão um nome para isso: falhas de mercado. Para entender onde o sistema falha, primeiro a gente precisa entender o campo de jogo, né? A estrutura do mercado. Porque a competição pode variar, gente, e muito. A gente pode ter um cenário ideal com um monte de empresas competindo livremente, ou pode ter o extremo oposto, uma única empresa, um monopólio, que basicamente dita todas as regras. E é justamente aí, nesses cenários com pouca ou nenhuma competição, como nos oligopólios e monopólios, que os problemas realmente começam a dar as caras. Então, o que é essa tal de falha de mercado, no fim das contas? É bem simples, na verdade. É quando a busca de cada um pelo seu próprio lucro acaba, de alguma forma, prejudicando o bem-estar de todo mundo. É aquele momento em que a economia, sozinha, não consegue entregar o melhor resultado para a sociedade. Mas que tipo de problema é esse na prática? Vamos ver. Olha só o primeiro grande problema: as tais das externalidades. Parece um nome complicado, mas a ideia é fácil. Imagina uma fábrica que joga poluição no rio. A fábrica vende o produto dela, o cliente compra, tudo certo na transação, não é? Só que, e o rio poluído? Quem paga essa conta? A comunidade inteira que vive ali? Esse é um custo externo que fica fora da negociação e que o mercado, sozinho, simplesmente ignora. Outro problemão, o poder de mercado. Lembra daquela tabela que a gente viu agora há pouco? Então, quando uma empresa ou um grupinho pequeno delas domina tudo, elas ganham um poder enorme. Podem combinar preços, limitar a oferta de produtos, tudo para aumentar o lucro. E o resultado para a gente? Preços lá em cima e pouquíssimas opções para escolher. E tem mais. E os bens públicos? Pensa na iluminação da rua, nos parques, na defesa nacional. São coisas que todo mundo usa, todo mundo se beneficia. Mas como é que uma empresa privada ia cobrar por isso? Ia botar uma catraca na calçada? Não dá, né? E se não tem como cobrar, não tem lucro. E sem lucro, o mercado privado simplesmente não tem incentivo para oferecer esses serviços que são, vamos combinar, essenciais. E para fechar essa lista, a própria economia tem, digamos, seus humores. Ela não é uma linha reta, ela tem ciclos, tem fases de crescimento forte e depois fases de recessão. São altos e baixos naturais. O problema é que, se ninguém gerenciar esses ciclos, esses humores, a gente pode acabar com crises feias de desemprego ou com uma inflação que sai do controle, criando uma instabilidade geral. Então vamos juntar as peças. A gente tem poluição, que são as externalidades, monopólios com o poder de mercado, falta de bens públicos essenciais e uma economia que sobe e desce sem parar. Diante de tudo isso, fica bem claro que alguém precisa entrar em campo para corrigir o rumo, né? E esse alguém, nessa nossa história, é o governo. Beleza, então qual é exatamente o papel do governo para tentar manter a economia nos eixos? Vamos ver as funções dele. O governo basicamente atua em 4 frentes principais. Primeiro, a função alocativa, que é
Bem, fornecer aquelas coisas que o mercado não fornece, como estradas e iluminação. Depois tem a distributiva, que busca diminuir as desigualdades na sociedade, usando impostos e programas sociais, por exemplo. A terceira é a estabilizadora, que é a que entra em cena para lutar contra a inflação e o desemprego, para suavizar os ciclos da economia. E, por último, a função reguladora, que cria as regras do jogo, sabe? Para garantir que a competição seja justa e para proteger todo mundo. Ok, mas para cumprir essas 4 funções, o governo não sai fazendo as coisas de qualquer jeito. Ele tem uma espécie de caixa de ferramentas bem específica. E essa caixa de ferramentas tem um nome: políticas macroeconômicas. E dentro dessa caixa tem várias ferramentas. Tem a política fiscal, a monetária, a comercial, a cambial, cada uma serve para uma coisa. Mas, para a gente entender o que realmente importa, o essencial do dia a dia, vamos focar nas 2 principais, as mais poderosas de todas. E essas 2 são as estrelas do show. A gente precisa entender bem a diferença. A política fiscal é basicamente sobre o dinheiro do governo. Simples assim, onde ele arrecada com impostos e onde ele gasta. Já a política monetária não é com o governo diretamente, é com o Banco Central. E ela controla o preço do dinheiro na economia, principalmente mexendo na taxa de juros. Vamos pensar na política fiscal como o orçamento de casa, mas do país inteiro. Se o governo decide gastar mais construindo hospitais ou decide cortar impostos, ele está, na prática, colocando mais dinheiro para circular na economia para dar uma animada. Agora, se ele faz o contrário, corta gastos e aumenta impostos, ele está tirando dinheiro de circulação, dando uma esfriada nas coisas. Já a política monetária, essa é outra pegada. O foco dela é no custo do dinheiro. Sabe a taxa Selic que a gente sempre ouve falar no jornal? É isso. Quando o Banco Central sobe a Selic, pegar o empréstimo fica mais caro. A prestação do financiamento sobe. Isso faz com que as pessoas e as empresas gastem menos. Quando o Banco Central baixa os juros, o crédito fica barato e todo mundo se anima a consumir e a investir mais. É um controle mais sutil, indireto, mas, nossa, é extremamente poderoso. Certo. Mas como é que essas ferramentas são usadas na prática? No fundo, a lógica é bem simples. Elas servem para 2 coisas opostas, ou para pisar no acelerador da economia, para ela crescer mais rápido, ou para pisar no freio, para dar uma segurada. A receita é mais ou menos assim. Quer acelerar a economia para combater o desemprego, o governo gasta mais e corta impostos. E o Banco Central baixa a taxa de juros para deixar o crédito barato. Agora, a inflação está subindo e precisa frear as coisas. Aí é o exato oposto. O governo segura os gastos e pode até aumentar impostos, e o Banco Central sobe os juros para encarecer o crédito. É sempre esse jogo, esse delicado ato de equilíbrio. E no fim do dia, a gestão da economia é isso, um dilema que não tem fim. Se pisa fundo demais no acelerador para gerar crescimento e emprego, corre um risco gigante de superaquecer tudo e a inflação disparar. Por outro lado, se pisa forte demais no freio para controlar os preços, pode jogar a economia numa recessão. Achar o ponto exato, o meio termo, essa é a grande arte e o grande desafio da política econômica. E por que tudo isso importa, afinal? Importa porque cada uma dessas decisões que parecem tão distantes lá em Brasília bate direto no nosso bolso, na nossa vida. É isso que define se o preço do pãozinho vai subir, quanto vai custar a prestação da casa, se vai ter emprego disponível e até se aquele dinheiro guardado na poupança vai valer mais ou menos no mês que vem. O que nos traz de volta para a grande questão, aquela que economistas debatem há séculos. Qual é a dose certa? Quanto de mercado livre e quanto de mão do governo? A verdade é que não existe uma resposta única, uma fórmula mágica. E encontrar esse equilíbrio perfeito, talvez esse seja, hoje e sempre, o maior desafio de qualquer economia moderna.